Kelly, queria que você se apresentasse aí, apresentasse um pouco do seu trabalho. Tá joia. Boa noite, gente. Eu sou a Kelly. Eu sou da Índio Suculentas, igual a Rebeca já falou. Eu comecei a trabalhar com suculentas fazendo somente lembrancinhas. Foi um Dia das Mães, há 3 anos atrás. Foi uma oportunidade de trabalho, eu tinha acabado de sair do trabalho e comecei a fazer as lembrancinhas e deu super certo. Comecei no Dia das Mães, uma data muito propícia e foi super legal. E aí, desde então, eu não parei mais, sempre trabalhando com suculentas. Comecei a produzir, porque nem sempre estava achando, principalmente Dia das Mães, eu passava muito sufoco nas datas comemorativas, então eu vi que eu tinha que ter uma produção, ainda que pequena, mas tinha que ter. Sim. Então, desde então, eu produzo. A produção não é em larga escala, mas aí eu tenho várias parcerias. E aqui eu moro em zona rural, né, aqui no Riacho Fundo 2, não sei se o pessoal conhece, aqui Caúbe. Então, a gente tem alguns produtores aqui e a gente está sempre se ajudando. E hoje eu não faço somente lembrancinhas, eu participo de feiras, de eventos, faço entrega, faço encomendas, faço arranjos, faço terrários. Já Ah, sim. diversifiquei bastante. Pode falar. Hoje seu mercado tem sido mais de lembrancinhas ou mais nas feiras, loja? Mais feiras, porque infelizmente o tempo é muito curto, né? E para vender lembrancinha tem que ter as redes sociais extremamente ativas e que demanda bastante tempo. Aham. E aí, assim, um cliente, a cada 20 clientes que chama a gente no WhatsApp, um ou dois no máximo fecha. E leva bastante tempo. Sim, Como eu entendi. estou começando, a empresa é pequena, eu não tenho funcionário ainda, sou eu e eu, então preciso de. Não dá. Então eu faço mais feiras. Quando aparece uma Sim. encomenda assim, maior, aí eu abro a sessão, ou se dependendo do momento que a gente tiver, né? Por exemplo, janeiro, fevereiro, que é um mês fraco de feira, julho, sempre faço. E o mês de maio eu sempre deixo reservado para lembrancinhas, devido ao Dia das Mães e ser o mês das noivas também. E aí Aham. tem os meses certos, né? Por exemplo, maio eu deixo reservado para lembrancinha, outubro por conta dos professores, e assim a gente vai equilibrando. Entendi. Legal. É, eu espero que esse ano, vamos ver, né, como é que vai ser aí pra frente, né? Com Vai essa. ser bom, gente. É só uma fase, vai passar. Tô Como muito positiva. adiou bastante, né, as encomendas, né? Vai ficar mais pro Algumas fim do ano noivas agora. cancelaram, assim. Aí, mais do que eu fiquei muito triste, claro, imagino vocês também. Mas eu fiquei super triste pelas noivas, gente. Eu fico imaginando, É, programa por um ano o casamento, e de repente acaba tudo, né? sim. Mas vai dar É, certo, elas vão remarcar e vai dar tudo vai certo. dar Pra certo, elas e vai pra dar certo. gente. Vai. Enquanto isso, a gente vai estudando, né, não? Isso, a gente vai aqui, ó, vamos Vamos nos online. especializando aqui. Isso. Então, eu vou começar com a primeira pergunta aqui, que eu separei. Aham. Tá, qual a diferença da suculenta e do cacto? Essa é uma dúvida bem recorrente. Então, gente, todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto. Mais ou Certo. menos assim. Todos os cactos, independente de qual for, são suculentas. Suculentas são plantas que acumulam muita água, por isso o nome de suculenta. Mas nem toda suculenta é um cacto, existem vários modelos. Não sei se vocês estão vendo. Por exemplo, esse aqui é um cacto. E aqui que a gente vai diferenciar o cacto? Praticamente as espinhas que ele tem e as suculentas normais, as outras não têm. Tá? Por exemplo, deixa eu pegar uma suculenta aqui. Aqui, essa é a Jade, uma das minhas prediletas. Bem diferente do que as pessoas costumam ver como suculentas, né? Normalmente o pessoal procura muito essas assim, em formato de rosetinha. Tá dando pra ver? Sim, tá. Sim. Essas são as E mais comuns, né? são as mais comuns, mas Assim, existem o povo gosta mais. várias. E essas aqui não tem espinho de forma alguma. E o cacto ele tem espinho mesmo, porque tem suculenta, igual essa aqui, que ela tenha esse formatinho que parece um espinho, mas não é. É a característica dela mesmo, tá bom? Eu confundiria com cacto. Então, a maioria das pessoas confunde, inclusive o nome popular dele é cacto morto, porque ele é essa corzinha assim preta mesmo, parece que tá morto, parece que tá seco, mas ele tá vivinho. Entendi. Mas não é uma suculenta. O cacto não. O cacto ele tem espinho que na maioria das vezes espinha, às vezes coça. E essa é a principal diferença entre o cacto e a suculenta, tá? Mas todo cacto é uma suculenta, ele acumula água, ele dura
muito tempo sem aguar, tá bom? Uhum. Tá. Vamos para a segunda pergunta, então. Suculentas e cactos dão flores? Sim, dão flores. Mas aí depende muito do qual é o seu conceito de flor, o que que você espera de flor. Aham. Alguns dão flores mesmo. Esse cacto aqui mesmo, olha, gente, isso aqui é uma florzinha que é colocada, tá? É uma florzinha, uma sempervivum que é colocada. É uma prática que existe. Essa aqui não é a flor do Uhum. cacto. Mas essa aqui é uma flor que vai dar. Então, todo cacto dá flor. Ela Demora. ainda vai abrir essa ainda. Ela vai abrir, tá Tá só o botãozinho, fechadinho. mas ela vai Uhum. abrir. As suculentas também dão flores. Os cactos, para florescer, eles precisam de bastante sol. E de estar exposto mesmo, sol intenso. Aí eles vão florescer. As suculentas também dão flores. Esse aqui, por exemplo, não sei se vai dar pra ver. Isso aqui é um botãozinho também dela, que vai abrir uma florzinha. E aí, Uhum. deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é uma suculenta que tá com pendão de flor. Aqui Caramba, ela que vai legal. abrir flor. Então, a maioria das suculentas dão flor, mas é que eu tô te falando, depende muito do que você espera como flor. Vou mostrar Aham. pra vocês aqui. Essa aqui também é uma suculenta, é um sedum, não sei se vai dar pra ver. Esses pontinhos pequenininhos é a flor dela. Tá dando pra ver? Um pontinho bem pequenininho? Deixa eu ver se focaliza. Aqui nessa pontinha vai ter vários pontinhos que são as flores dela. Então Entendi. a floração é bem variada. Então, se você estiver esperando uma flor completa, com todas as partes da flor, pétala, sépala, nem todos você vai conseguir achar. Mas todos Uhum. dão flores, tá? Claro que algumas é só um pendão, que é a flor, outro dá florzinha mesmo com 5 pétalas, outros dá esses pontinhos pequenininhos, mas todos dão flor. Alguns demoram muito, muito mesmo. A Jade mesmo, que é essa aqui, ela pode chegar até 10 anos para florir. E Nossa, outros não. caramba, Outras, quem tem uma Jade florida tem um tesouro. E caramba. outras não. Outras florescem com mais vezes durante Frequência, a né? vida dela, mais frequente. Isso. Obrigada. Entendi. Legal. Essa eu não sabia, não. Legal. É. Ah, tá, vamos para a terceira. Quanto tempo dura uma suculenta quando recebemos elas de lembrancinha depois da festa, né? Normalmente, às vezes nem só festa, né? Mas a gente recebe uma lembrancinha assim, Dia das Mães, das Isso. Mulheres, né? Como é Certo. que a gente faz para fazer ela durar mais tempo? Então, tudo vai depender do seu cuidado. As suculentas duram. Eu tenho suculenta que era da minha mãe, que tem mais de 20 anos, que ela me passou todas as plantas e vieram as suculentas no meio. Tudo depende do cuidado. O cuidado principal que eu diria, quando você recebe uma suculenta de lembrancinha, é trocar ela de terra, é transplantar. Porque nem Uhum. sempre as terras das minhas suculentas são adubadas, mas nem todas são. Algumas plantas que vêm de grandes gardens, elas não têm muita adubação, porque a adubação é via foliar. Então, quando chega em casa, provavelmente elas morrem. Então, a primeira dica que eu daria para qualquer planta que você compra em mercado, compra em garden ou recebe de lembrancinha é trocar a terra, tá? Porque normalmente as terras são muito pobres em nutrientes e as plantas acabam morrendo. A segunda Entendi. dica que eu dou essa terra tem que ser drenada. Então, o ideal é fazer um substrato, metade terra, metade areia ou alguma outra. Tem vermiculita no mercado, tem alguns substratos já que são prontos para drenar a terra não encharcar, não virar torrão e principalmente não virar lama, não ficar aquela coisa muito molhada, porque a suculenta não aguenta muita água. Ela acaba apodrecendo, tá bom? No caso do substrato, vale a pena eu comprar aqueles prontos para suculenta? Sim, vale, tem ótimos no mercado. Eles já Só que são adubados? já são adubados. A suculenta ela não precisa de muito adubo, não. Ela consegue pegar. Mas num vasinho pequenininho, tipo esse aqui que a gente chama de potinho 6, que é o comum para as lembrancinhas, não tem Uhum. como a planta achar tanto nutriente em tão pouca quantidade de terra. Então é importante que seja adubado. Esses que são prontos, normalmente eles já vêm adubados, é uma adubação legal. Tá? Entendi. Se você deixar num lugar que vai molhar muito, eu aconselharia acrescentar um pouco mais de areia nesse substrato, para não ter chances de substrato encharcar. Tá bom? Uhum. Tá bom.
Respondemos a quarta pergunta, vamos para a quinta. Deixa eu ver aqui. Tá. Todas as suculentas. Essa aqui é uma que fazem muito para mim. Se Hum. todas as suculentas e cactos têm o mesmo tipo de cuidado. Não, 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 não. Não. Algumas suculentas, nossa, suculenta, gente, virou um mistério. Porque essas plantinhas, assim, elas caíram num gosto. Elas são muito fofas, né? Eu adoro. Elas são muito fofas. Eu Eu trabalho amo já há também. mais de 3 anos e quando eu chego num lugar assim que tem muito, ou quando eu faço uma quantidade grande de lembrancinhas, eu fico com o fofurô ligado mesmo, porque eu acho linda. E elas Aham. caíram no gosto popular, elas são muitas. Então, o que acontece? Muitos produtores, pequenos produtores, amantes de suculentas, estão conseguindo fazer ela criar novas espécies, que chamam híbridas, né? Essas novas espécies, elas precisam de cuidado diferente. E mesmo as que já existem, também. Tem algumas que gostam muito de sol, outras vão queimar no sol. Umas gostam mais de água, outras gostam menos. Então, cada uma tem um tipo de cuidado. Quando a pessoa começa, ela vai muito no erro e acerto, e vai indo, vai dando conta. Às vezes vai pela lei da sobrevivência, né? Quem for mais forte sobrevive. Mas assim, cada uma tem um cuidado, tá? A maioria das espécies gostam de sol, mas tem algumas que não suportam sol, que queimam no sol. Então a gente tem que ficar atento a isso também, tá bom? Mas aí quando a gente recebe assim de lembrancinha, normalmente é sortida, né? Tem vários tipos ali. Sortida. Como é que a gente faz Isso. para A dica saber? geral que eu dou: se ela for colorida, ela precisa de sol. Porque normalmente o que colore a suculenta é o sol, tá? Se ela for de cor verde escura, tipo a jade, tipo a orelhazinha de Shurek, essa aqui que eu adoro também, elas suportam bem a sombra, elas aguentam tanto o sol como a sombra. Se ela for de umas transparentes, essa aqui, trouxe uma. Não sei se vai dar pra ver. Essa verdinha aqui, essas que são quase transparentes, elas não suportam o sol direto, porque a quantidade de água delas é muito grande. A película de proteção delas é fina e elas vão acabar queimando no sol, tá? Tem essas aqui que são grossas, tá? Essa parece uma babosinha. Elas normalmente suportam bem a sombra, não gostam muito de sol, mas Uhum, suportam o sol. Mas elas gostam mais de sombra. Então a gente vai ter que observar isso. Se for colorido, é sol. Mas não vai chegar em casa com a lembrancinha, isso é uma dica muito importante. Chegar em casa com a lembrancinha e botar para pegar sol direto. Tem que fazer uma adaptação. Aos uhum, poucos, um dia você deixa uma horinha, no outro dia você deixa duas, vai adaptando ela aos poucos ao sol. E nesse período também você vai observando se ela vai ficando mais colorida, se não vai queimar nenhuma folhinha. Tem que ir observando, vai aprendendo. A suculenta é uhum, uma ótima terapia por isso, porque você tem que observar e você vai cuidando aos pouquinhos dela, ela vai dando sinais e você vai aprendendo pouquinho a pouquinho, tá? Mas entendi. normalmente é isso. Quem é colorida é de sol. As verdes escuras, da folhinha mais grossa, suportam o sol, mas também gostam muito de sombra. E aí a gente vai dosando, tá bom? Não é só pegar ela e esquecer ela lá e de vez Não, em tem quando regar. algumas. Pois é, eu tenho algumas aqui no meu jardim que eu costumo falar que elas gostam de três coisas: sol, sossego e desprezo. Quanto mais eu cuido, elas não ficam bem. Eu Aham, largo elas lá, elas tomam sol, chuva, tempestade e tal. Só não dá conta de granizo, né? O granizo fura. E elas aham, estão lindas, maravilhosas. Cada uhum, chuva que dá fica mais linda. Tá? Mas não são todas. Então a gente vai aprendendo junto com elas. Eu já sei que tem algumas espécies que adoram sol e adoram chuva, mas nem uhum, todas. Então a entendi. gente vai aprendendo, vai ali aos poucos. Certo. Então vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui. Tá. Algumas pessoas, né, recebem e quer levar para o escritório, né? E aí Uhum. vem essa pergunta assim: tem possibilidade de cuidar delas com pouco ou nenhum sol, né? Quando a pessoa quer colocar na mesinha ali do lado do computador. Yes. Então, já tenho, eu que trabalho muito em feira, exposição, principalmente em shopping, que o pessoal é muito escritório e tal, eu já tenho uma linha, digamos assim, de suculenta que suporta. Eu Aham. indico para quem não tem sol sempre cacto. Cacto não vai florir, ele não vai ficar tão verde igual ele ficaria na natureza. Por exemplo, esse aqui tá na sombra, ó.
Ele é um pouquinho mais opaco, mas ele tá bem. Ele tá vivo, inclusive ele vai florir. Esse aqui. Mas ele normalmente ele fica mais opaco. Ele não cresce tanto como se ele estivesse no sol. As suculentas de sombra, deixa eu achar alguma aqui. Elas normalmente elas estiolam, que a gente fala. Ela, de sombra não, as suculentas quando fica na sombra ela fica estiolada, ela cresce além do normal e Ela dá cresce uma desigual. esticadona, Ela né? dá uma Eu sei. esticada. Então, as suculentas que eu indico para o escritório são essas, são os cactos, as de cores verde escura, tipo a jade eu adoro mandar. A jade dizem que é a planta da fortuna. Eu Ela é sempre linda. vendo muito dela, é linda. Eu Essa já vi aqui ela é a enorme, assim, portucalária, grandona. ela fica linda, ela faz um bonsaizinho, fica linda. Esse aqui também suporta muito bem, que é a portucalária afra, parece muito com a jade, mas tem a folhinha bem pequenininha. Uhum. Sombra, que mais? O Shrek, que é da mesma família, a orelha de Shrek, que é a Amo mesma essa. família da. Eu também acho ela fofa. Ela é muito linda. Ela é da mesma família da Jade, são crássulas, e ela suporta muito bem. Essa minha aqui, ela tá pingando água, porque ela tava na chuva, ela tá toda molhada. Ela tava na chuva. Tá Mas enorme o ela seu. tá, eu quero fazer um bonsai dele. Que lindo. E ele pega sol, pega chuva, ele fica na janela. Ele tá super bem. Mas ela suporta também ficar dentro do ar-condicionado numa boa, sem sol, ela suporta. Se eu Outra colocar que ela no sol, ela não vai ficar bem, não, né? fica bem. Ela Fica? suporta só isso. Ela e a Jade, a portucalara, elas suportam muito bem o sol e a sombra. Essas Uhum. aqui, as estapélias, tá vendo? Ela tem a folha grossa. Não sei se tá dando pra ver ela pintadinha. Ela Sim. gosta de sombra. Ela desenvolve muito melhor na sombra, tá? Essa aqui que eu já mostrei também, ela desenvolve melhor na sombra. No sol, ela vai também, ela suporta, mas as pontinhas dela costumam queimar. Tá Mas dando aí pra dá ver pra direitinho? ficar, tipo, na sombra total? Sombra total. Essas aqui são as mais utilizadas para fazer terrários, terrário de lugares fechados. Uhum. Porque elas não precisam de tanta água e elas suportam muito bem a sombra, tá? Uhum. Outra que suporta legal a sombra é essa aqui, que o nome dela. Eu gosto do nome de bichinho. Essa aqui é patinha de tartaruga. Parece? Ou é coisa. Ah, é, parece, lembra. Lembra Essa mesmo. aqui, quanto mais sombra, mais ela cresce. Então ela é Aham. ótima para Ah, ambiente que legal. fechado, tá? E ela fica linda, muito bonita. Outras que suportam muito bem é o colar de pérola, que muita gente tem dificuldade com ele. É esse aqui, ó, que são as bolinhas. Nossa, já matei um monte desse. Ah, Já pois é, você tem muita tentei, sempre dificuldade com mais. ele. Ele É. não gosta muito de sol. Assim, vai ter muita gente que vai falar, eu tenho dela no sol. Eu também tenho, Uhum. adaptou. Mas Uhum. o normal dela mesmo é sombra, meia luz, tá? Mas ela suporta. Eu tenho um cliente que tem dela dentro do banheiro fechado mesmo. E tá Uhum. super legal lá dentro, tá bonitona. É, agora Esse tá aqui na moda, né? Colocar suculentas dentro do banheiro. do banheiro. Aí eu É uma. fico agoniada porque algumas vão morrer, que elas não aguentam tanta umidade. Algumas morrem, eu fico indicando. Essa aqui é o Mas, colar de golfinho, ó. A folhinha dele parece um golfinho saltando. Dá pra ver no isso é vídeo? lindo. Uhum. Ele também suporta muito bem a sombra e ele suporta também lugares fechados. Pode ser que no local sem sol ele perca esse formato de golfinho, fique mais gordinho, mas ele suporta bem, desenvolve normal, tá? Uhum. Outra que suporta também a sombra é essa aqui, ó, o coração emaranhado. Tá dando pra ver que a folhinha é um coração? Dá. Ah, Ele eu acho também essa suporta. linda. Ela é linda, ela também é Ela fica pendente pendente assim, e grandona. fica. Isso. Lindo. Ela também suporta muito legal. Deixa eu ver aqui. Tem esse aqui. Esse verdinho aqui, ó. É aquilo que eu falei, normalmente as cores verde escuro é bem Aham. diferente. Tá vendo que foge do padrão de suculenta normal que a gente conhece? Sim, Essa normalmente também ela sim. suporta bem a sombra e gosta também do sol. E é muito fácil de cuidar dessa aqui. Aí tem algumas, por exemplo, esse aqui, não sei se dá pra ver. Esse aqui tá na sombra. Tá vendo que ele tá bem verdinho? A Uhum. folhinha é mais fina até. Não, Sim. não vai dar pra ver a espessura da folha. Ele, olha a diferença. É a mesma planta, só que essa tá em sol pleno
ela fica meia roxa, fica Caramba, bem fica mais mais escura. gordinha. É, É, sim. e essa aqui tá na sombra. Aí o desenvolvimento é mais lento Dá menos e as folhas folhas também, né? bem menos folhas, as folhas ficam mais espaçadas, Aham, fina e verdinha, mas eu acho bonita do mesmo jeito. Só, e sim. ela no sol é assim, ó. A diferença é muito grande. Mas elas Elas têm a ficam mesma bem, idade, mais ou menos? mais ou menos a mesma coisa. Porque na sombra ela Uhum, desenvolve bem mais lentamente, tá bom? entendi. E no sol ela fica assim gordinha, manchadinha de roxo e dá mais florzinha também, que não, acho que não dá pra ver, mas dá florzinha no sol. Na sombra não, na sombra ela é bem mais lenta, mas suporta. Uhum, E essa daqui também, quando a pessoa quer muito uma planta para deixar dentro do escritório, dentro do banheiro, é uma que eu indico. Ok? Deixa ok. eu ver se tem mais alguma aqui de sombra. Não. Essa eu mostrei? Não, Não, né? não mostrou. Essa aqui também suporta bem a sombra. São as Essa é que eu legal. mais uso. É, legal. Essas são as que eu mais uso. Essa e essa. Tem folhas grossas, duras. Essa aqui também, que parece bastante. São as que eu mais uso para Aham. fazer arranjos para o ambiente interno mesmo. Ok? Essa é uma boa dica para quem mora em apartamento fechado, mais fechado, Isso. né? Escritório, banheiro, quem quer colocar Escritório, no banheiro. quer colocar no banheiro. É, agora banheiro, gente, Tem que é tomar uma cuidado com a parte. umidade, né? É, banheiro tem, assim, se for um banheiro que entra claridade natural, até que vai. Agora, se for esses banheiros que agora a maioria dos apartamentos né, que não tem nenhuma janelinha de ventilação, que tem Sim, aqueles, como é que chama? Que puxa o ar, não tem nenhuma janela. sei, É muita sei. crueldade com as plantinhas, sabe? Aham. Não, não indico muito, mas se a pessoa quiser, tem algumas que suportam melhores, tá? Entendi. É, e aí vem casa um pouco com a sétima pergunta, né? É, uma pergunta que pergunta muito é: moro em apartamento, qual o melhor lugar para colocar elas? Então, o melhor lugar é um lugar que tem uma luz natural. Lembrando, se ela for coloridinha, ela vai precisar de som. Então, se você puder colocar na janela mesmo, ou naquele. Normalmente, os apartamentos têm um lugar que o sol entra e bate, em cima de uma mesa, sempre tem. Aí, esse lugar é o legal. É o ideal para ela, sol direto. Se ela for dessas outras que eu mostrei, da folhinha grossa e tal, só claridade basta, tá? Então, assim, de preferência, um lugar que tem opa, buguei. Luminosidade natural. Aham, O ideal é perto de janela mesmo, perto de algum lugar que entre pelo menos um pouquinho de luz solar, né? Que todo ser vivo eu acho que gosta, né, de luz sim. solar. Uhum. Então é importante, mesmo que seja pouquinho, mas tem que ter, tá bom? Principalmente as Então, plantas, né? Que faz principalmente as aquele plantas, para as ciclo, né? Da fotossíntese, clorofila. Sim. elas precisam de claridade. Eu Se tenho não uma der, curiosidade agora. diga-me. Eu tenho uma espada de São Jorge. Ela é considerada suculenta também? Não, não, são sansevieiras. Elas acumulam água, mas não são suculentas. Ah, E é? a espadinha de São Jorge, ela é excelente para ambientes fechados. Eu vendo muito dela também. Uhum. Ela tem uma curiosidade que o processo dela de fotossíntese é ao contrário. Normalmente as plantas à noite soltam gás carbônico e ela não. À noite ela solta oxigênio. Ela purifica Aham. o ar. E Ah, a legal. espadinha, ela é fantástica, porque ela tira todos os monóxidos e óxidos do ambiente. Então, se a gente usa algum produto de limpeza que tem esses componentes, ela limpa. Se a nossa casa for perto de alguma pista que tem muita fumaça de carro, as coisas, ela limpa também o ambiente, o ar do Uhum. ambiente. E fora todo o lado místico que, né, que existe em torno da planta, que muita gente acredita, dizem que ela é muito boa para limpar o ambiente nesse sentido também. Mas quem não Sim. acredita, cientificamente é comprovado que ela limpa o ar do Eu, ambiente, tá? eu Mas tenho ela uma não é dentro do meu suculenta. quarto. Excelente. É uma planta que posta dentro do quarto, é ela. Ela É. não tem risco de ser tóxica, né, à noite. Ah, legal. Deixa eu ver. A oitava pergunta aqui. Posso deixar o cacto e a suculenta pegar chuva? Tudo vai depender da adaptação e da drenagem da terra, tá? A terra tem que ser muito drenada para poder pegar sol e chuva. E aí, quando se ela for bem drenada, pode.
Mas tudo, gente, tudo. Acho que a única coisa que não sei o que, que não faz mal em excesso, né? Que até a gente, se beber muita água, a gente passa mal. Tudo Sim, que é em excesso faz mal, para as plantas também. sim. As plantas adoram chuva, porque a chuva tem nitrogênio, ela é rica em nitrogênio. É uma dica, se alguém quiser pegar água da chuva, guardar numa garrafinha para aguar, é muito boa. Só que tudo que é demais também faz mal. Como as suculentas, principalmente essas que têm formato de roseta, essa aqui mesmo estava pegando chuva, ela pode acumular água aqui, ó, no meio, e acabar apodrecendo, ou dando Hum. fungo, ou proliferando mais algumas praguinhas que tem também nas plantas. Então, assim, com pouca chuva pode. Agora, esses dias para trás, acho que choveram 15 dias seguidos. Não tem como, só grama e capim mesmo que aguenta o resto de dia. Não tem jeito, não tem jeito. Plantio Aham. ornamental é muito complicado. Agora, se a drenagem da terra for bacana, se ela tiver no lugar, se for aquela chuva que pega sol e pega a chuva, pode deixar, elas adoram. A grande Uhum. maioria, claro que para toda regra tem uma exceção, tem alguma que não dá, tem alguma que não vai dar certo com chuva, mas é uma exceção. A maioria gosta. Eu tenho várias suculentas aqui. Tem umas que tá dando uma morrida aqui com essas chuvas. Eu deixei do lado de É, fora aqui. O muita. maior problema é a chuva caindo, bate na terra e a terra vai saindo, né? Eu tô reparando que a quantidade de terra vai Ai, diminuindo meu ali. Deus. Aham. É, vai diminuir, tem Tem que que ficar de repor, olho né? nisso, né? Tem que. Mas assim, a suculenta, para ela morrer, só se for com excesso de água mesmo. Assim, mesmo que ela fique fora da terra igual essa aqui tá fora da terra já tem bastante dias já. Assim, desde que Uhum. fechou os shoppings, eu acho, ela estava na loja colaborativa, que é uma planta que suporta lugar fechado. E aí eu fui lá Uhum. e tirei, desmontei o arranjo, ainda não deu para montar. E ela suporta super bem. Ela não morre assim por falta de água. Ela tem raízes novas nascendo e tudo. Ela não morre ficando fora da terra. Vai demorar um tempo para ela morrer. Essa aí é bem resistente, né? Eu A já tive maioria das dela. suculentas são muito resistentes. Aham. Às vezes eu brinco com as pessoas assim que é tipo o novo Gremlin. Não sei se o pessoal entende quem que é Gremlin, não sei se você é muito mais nova que eu, não sei. Mas assim, ó, ela não aceita morrer Sei. fácil. Cada folhinha que cai, ó, cai uma folhinha do meu Shurekzinho que fica na janela, brota outra. E aqui ela vai aguentar um tempão. Aqui tá toda a reserva, vai alimentar isso aqui, vai crescer e tal. Para Uhum. morrer, só se for muita água, que ela morre da noite pro dia. Você agou à noite demais, ela pegou chuva demais à noite, pode ser que ela já amanheça podre. Aí o pessoal escrevendo, ó, eu Hum. matei umas com excesso de água. Isso. De E sede você não mata. como é que Hum. eu sei se eu tô excedendo de água, pecando no excesso ou pecando na falta de água? Então, no excesso, você vai descobrir que ela vai morrer. Vai ser muito rápido, muito rápido. Agora, a falta de água é mais fácil de você cuidar. Ela vai murchar, ela vai dar sintoma de desidratação mesmo. Algumas, para sobreviver, ela começa a perder as folhas. É incrível assim, a natureza, né? Ela vai Uhum. diminuir a quantidade de folha, acho que para sobrar mais água, e as folhas que caem já brotam outras, mas você percebe que ela faz, ela dá sinais que está sem água. Agora, excesso Uhum. de água, normalmente ela morre muito rápido mesmo. A raiz apodrece, as folhas apodrecem, normalmente não dá para salvar quando é Uhum. excesso de água, tá? E aí eu dou sempre uma dica, deixa eu ver se eu acho aqui, gente, um palitinho. Aqui, tem bem aqui, ó. Para quem é novo, para quem tem potinhos de suculenta, eu sempre dou a dica do palitinho. Isso aqui é uma paletinha que eu uso para cortar as tags. Deixa eu ver se eu acho um palito de dente. Tem um palito de dente aí? Normalmente a dica que eu dou é assim, ó. Você enfia na terra. Acho que aqui não vai dar pra ver direito. É assim, um palito de dente vai dar pra ver melhor. Peraí. Você pega um palitinho, pode ser um palito de dente. Daí você enfia na terra. Enfia e deixa um pouquinho, alguma coisa. Se o palito Uhum. sair assim, com alguma sujeirinha, é porque ainda tem umidade, tá? Então você não agou ainda. Isso é pra quem é iniciante, tá, gente? Ó, essa aqui tá encharcadona. Deixa eu ver como é que vai sair o palito. Ó, bem sujo, tá vendo? Sim, Então dá você pra ainda ver. não agoa. Aí quando você, deixa eu achar uma aqui seca. Agora eu molhei o palito. Aí se você pegar um palitinho, vou fazer com a paletinha aqui que tá seca, enfiar ela na terra e a paletinha sai limpa,
aí tá na hora de aguar, tá? Aí quando estiver extremamente seca, você faz uma rega abundante mesmo, uma rega para molhar as raízes. Você joga a Uhum. água e deixa escorrer embaixo a água para garantir que ela pegou todas as raízes, tá? Aí só vai molhar de novo quando a terra estiver seca de novo. Isso é uma dica para iniciantes, tá, gente? Não me crucifiquem. Porque com o tempo a pessoa vai entendendo como é que é a rega, vai observando a planta e vai entendendo. A Sim. dica que eu dou para todo mundo que está começando é essa. É enfiar o palitinho, saiu sujo, não precisa de aguar. Se o palito saiu Uhum. limpinho é porque a terra está sequinha, vamos aguar, tá bom? Certo. Entendido. Tá. Vamos para o substrato. Como Ah, a gente não quer comprar um pronto, né? E como é que eu vou uhum. fazer um em casa, o meu próprio substrato? Seu próprio substrato. Eu indico sempre que seja a metade de terra, a terra que você escolheu, e a mesma quantidade de terra você vai colocar de areia. Ou algum para drenar. Pode ser vermiculita, que usa muito para drenar a terra. Pode ser. Tem um substrato que o pessoal usa muito no mercado, que chama Carolina Soy, que ele é ótimo para drenar a terra. Então, assim, tem que usar alguma coisa para drenar. Nos Uhum. vasos grandes, nos vasos de barro, os terrários que eu carrego, como eu faço você, eu carrego de um lado para o outro, fica super pesado, eu uso isopor. Uhum. Eu trituro o isopor é levinho e não deixa a terra compactar, tá? Então tem que preocupar muito com a drenagem, muito mesmo, porque o excesso de água é fatal para as suculentas. E aí daí você vai colocar uma pequena quantidade, eu diria assim, que menos que um terço dessa quantidade de terra de adubo. Algum adubo, pode ser adubo de gado, pode ser adubo de galinha, é, algum adubo orgânico, tá? Se você não Uhum. tiver acesso a adubo orgânico, se você não quiser comprar humus, normalmente vende os pacotinhos de humus. Pode ser adubo químico também. Normalmente a gente acha adubo químico na maioria das floriculturas, na maioria dos gardens, nas grandes lojas, todas vendem fertilizante. Tem alguns próprios da cacto suculenta, pode ser também. Uhum. Mas eu prefiro orgânico, mas quem não tem acesso pode usar um químico, não tem problema, tá? O mais importante dos suculento é se preocupar com a drenagem. A terra tem que estar bem drenada, porque senão você pode apodrecer sua planta da noite pro dia. Você pode dormir com a plantinha bonitinha aguada e acordar com ela podre, tá Sim. bom? No caso das suculentas e dos cactos, é melhor o adubo foliar, né? Adubar ela de forma foliar ou na própria terra mesmo? Então, eu tenho as duas experiências. A gente já aduba muito na terra, mas eu faço também muita adubação foliar. O problema da adubação foliar é porque alguns mancham as folhas das Uhum. suculentas. As suculentas, algumas têm uma substância chamada pruína, que é deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Não, não tenho delas aqui. O adubo foliar só tem esse problema. Outro problema do adubo foliar que eu acho é que você só pode aplicar ele no final da tarde, porque se for no dia, no sol, queima a planta. Então é Sim. melhor a gente evitar, né? Mas se não tiver outra, se você não achar um para colocar na terra, para diluir em água e regar a sua planta, e quiser usar foliar, não tem problema. É só observar isso aí. Se a planta mancha e se não pode ser no sol, de forma alguma, tá bom? Certo. E a adubação é feita de quanto em quanto tempo? Então, as minhas eu adubo de 15 em 15 dias, a cada 15 dias. Eu faço a adubação delas e garante, porque a planta nutrida é igual ao ser humano. Se estiver bem nutrido, ele não adoece com muita facilidade. A gente já observou que quanto mais nutrição a gente dá para a planta, mas calma, gente, não é assim, mais nutrição que eu falo não é para pegar o adubo puro e lá e colocar, não é para molhar todo dia com adubo foliar, não. Assim, Aham. na medida certa, se a gente deixar a planta sempre adubada, ela fica mais resistente às pragas. A conchonilha, que é a principal da suculenta, aos pulgões, Sim. até alguns fungos também, as plantas ficam muito mais resistentes. Eu acho que pode comparar aí com o ser humano, que se a gente estiver bem, com a saúde em É dias, bem parecido. né, a Aumentar a gente vai imunidade da planta aí. exatamente, aumenta a imunidade da planta. Certo. Né? É, mas aí quando a gente vai adubar, aí a gente pega o adubo e joga por cima da terra ali?
Não, aí você pode. Se for o adubo na terra, sim. Não tá acontecendo o que você falou, que a terra tá saindo? Sim, Quando você for repor, aí você já coloca um já pouquinho mais mistura. ali. Mas Entendi. pouco, gente. Adubo demais também mata a planta, tá? Aham. E assim, Qualquer se coisa em for excesso, né? tudo que é em excesso, eu acho que, não sei, acho que só dinheiro em excesso não faz mal, né? O resto Vai saber, né? Também. vai saber. Eu não sei ainda. Mas o resto faz mal. Aí tem que ter cuidado também com a adubação, tá? Certo. Certo? Tá. Essa é boa. Qual o tipo ideal de vaso? Eu posso usar vaso de cerâmica, posso usar de vidro. Qual o tipo ideal? Então, depende do seu nível de como é que você tá. No nível aí da coleção de suculenta, tá? Se você estiver iniciando, eu recomendo sempre, sempre, sempre vaso de plástico, que já vem com os furinhos embaixo. Por quê? O plástico, desculpa, ele não retém umidade. Normalmente os vasinhos de plástico têm essa camada, tem esses buraquinhos que não vai deixar a planta encharcar. E ele não compete com a planta. O vaso de barro, ele compete muito com a planta. Vocês já observaram que o barro, na hora que a gente molha, se ele não tiver envernizado, se ele molha, imediatamente ele seca. Sim. Então é muito difícil uma pessoa que está começando conseguir levar à frente uma planta no vaso de barro. E a planta normalmente ela vai morrer seca, desidratada. Por mais que você coloque a água, normalmente ela puxa. Ah, E na descobri então época porque da que eu tô chuva, matando as minhas. vamos lá. O vaso de barro sem ser envernizado, normalmente na Aham. época da chuva ele encharca. Normalmente vaso de barro na época da chuva ele cria lodo. Se não cria lodo, ele cria uma camada branca, tipo um mofo. É excesso Sim. de umidade. Então, assim, quando tá no calor, ele tira a água da planta. E quando tá na chuva, ele apodrece a planta. Então, não rola. Assim, vaso Uhum. de barro é para quem consegue cuidar mesmo ali, tá ali todo dia, cuidando, observando. Quem não tem muito tempo, não é legal. Depois de uma fase que você já avançou alguma fase no seu tipo de suculenta, aí sim você pode usar qualquer vaso. Aqui em casa tudo vira vaso, absolutamente tudo vira vaso. Aham. Latinha, eu faço decupagem, coloco. Tem esses vasinhos lindos que a gente compra nas lojinhas que não tem furo, mas a gente já consegue, porque eu já sei quando que eu tenho que regar. Então, Uhum. quando a gente pega a experiência, pode. Ó, tem esses aqui de bichinho, que normalmente também eles não vêm furados. E aí, Sim. esse aqui, como tem essas orelhinhas, eu nem consigo furar. Porque quando não tem, quando é reto, ainda eu consigo fazer algum furinho. Esse aqui eu não vou conseguir, porque eu não tenho como apoiar. Então, mas aí, como eu já tenho um certo conhecimento, eu consigo. Mas se a pessoa estiver começando agora, pode ser que ela não consiga. Pode ser que ela mate a plantinha afogada. Então, para quem está começando, eu indico vaso de barro. Ou vaso de plástico. Opa, vaso de plástico. Com o tempo, aí o pessoal escrevendo, ó, aqui também tudo vira vaso. Aqui em casa tudo, absolutamente tudo vira vaso. Aham. Tá? E aí, com o tempo, você vai observando, tá? Como é que se você consegue, se não vai matar afogada, se não vai, no caso do barro, se não vai matar seca, e aí Aham. vai, tá bom? Mas No para meu quem é caso, principiante, na minha experiência, as minhas suculentas não dão certo no vaso de barro e é, as minhas orquídeas dá super certo. exato, no vaso de barro, porque a orquídea ela gruda, né? Ela vai Sim, grudando tudo, tal, e o vaso de barro é propício, né, para ela. sim, é, E a suculenta também, a suculenta não, desculpa, a orquídea. Normalmente, não sei as suas, mas normalmente a gente usa um substrato que não tem terra, né? Normalmente é casca de é pinhos, casca, é sim. musgo e tal. Então não acumula água. E Uhum, a orquídea, a necessidade dela de água é diferente da suculenta e a forma das raízes dela também é bem diferente, né? sim. Então, é isso aí mesmo. Normalmente as É, orquídeas dão muito bem. é bom saber, bom saber. Já tentei tudo quanto é tipo de vaso, só o de plástico que tá dando certo pra mim. Por quê? Ah, alguém tá falando que vai ter um infarto e não vai comprar não, plantinhas na feirinha da rodoviária do Venâncio. Ai, ai, calma, gente. A gente vai voltar. Quando a gente vai voltar com tudo, porque a estufa tá lotada. A gente vai chegar, a van vai voltar fazendo aquela promoção boa. Tá bom? Vamos pra próxima. Bora. Ah, tá. Essa aqui eu acho que é interessante saber. Os cuidados com as suculentas e os cactos variam de região, né? De estado para estado, cidade para cidade e do Sim, clima. gente. Sim. Olha só, cacto e suculenta são plantas do deserto.
Então eles estão super acostumados a ficar com menos água. Sobrevivem super bem, com calor e tal. Se você vai para uma região mais fria, o seu cuidado muda, a planta vai mudar. Claro que tudo é passivo de adaptação. Com o tempo, pode ser que ela fique super adaptada, dê super certo. Mas no início tem que ter um cuidado especial. Outro problema que a gente tem é quando muda de região, é o caso das geadas. Que as geadas queimam qualquer planta. Uhum. O excesso de frio também. Eu vi um vídeo de uma pessoa que mora, acho que é na Europa. E aí ela mostrando assim por cima do vasinho dela, assim, ó, tudo congelado. Nossa, Então é um outro cuidado. aí é difícil. É. É difícil. Aqui em Brasília, que a gente tem esse clima doido, né? Chuva, 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 daqui a pouco pouca chuva, mais sol, daqui a pouco só sol, 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 sol. Então Seca, aqui em seca, seca. Brasília, seca, 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 seca. Então aqui em Brasília que a gente tem vários climas, Uhum. a gente tem que mudar o cuidado. Não tem como. Na época assim do calorão mesmo, a gente chega a aguar as nossas plantas lá dentro da estufa até 3 vezes por dia. Agora na Uhum. época da chuva pode ser que a gente fique 3 dias sem aguar. Uhum. Então tudo muda. A suculenta, esqueci de falar isso, a suculenta ela absorve a umidade do ar. Então se estiver muito úmido, não precisa nem tanto de cuidar de estar aguando, mas tem que Uhum. observar. Tem que ficar observando para não desidratar, né? Então varia sim, de acordo com o local que você está, varia sim. Certo. Olha lá, Alguém alguém está perguntou o perguntando, negócio? essa Essa suculenta golfinho, suculenta como é que faz muda da golfinho? Deixa eu mostrar para vocês, gente. muda do A golfinho. golfinho, quando ela começou a aparecer aqui em Brasília, era uma novidade, era uma coisa tão difícil, mas agora, gente, eu vou contar para vocês. E o trem fácil é esse aqui. Ela pega de galinho, se você cortar, quebrar um galinho assim e colocar em cima da terra, não em terra, gente. Quebra, passa canela, ou então espera longe da terra secar uns 3 dias para cicatrizar. Ela vai pegar, só deixar em cima assim, ó. Normalmente quando a gente quer que ela enraize, a gente enrola assim no potinho e ela vai enraizar. E olha aqui, gente, vocês falaram que eu não tô mentindo. Cada golfinho, olha que eu vou fazer uma maldade aqui agora, mas eu vou fazer. É uma mudinha, ó. Olha essa aqui, não sei se dá dando pra ver. Uma folhinha que caiu e tá brotando. Tá vendo aqui na minha mão? Ó, Dá. ela caiu e já tá brotando. Então, assim, se você tiver paciência, é só deixar em cima da terra. Não enterra, gente. Suculenta a gente não enterra para fazer muda. Deixa por cima da terra que ela vai brotar. Ou então você deixa o caule em contato com a terra, que ele também vai dar a raiz. Ou você quebra um pedacinho, ele pega tanto de galho como da folhinha, tudo ele pega. É super tranquilo, tá? E só cuidado com o excesso de água nas mudas, porque para fazer muda não pode ter muita água. Antes dela enraizar, não pode ter muita água, tá bom? Isso é uma boa. E Boa dica aí. sim, alguém perguntou também da muda do Shurek, eu acho, na hora que eu tava falando do Shurek. A orelha de Shurek, ela dá mudinha assim também, ó, pela folhinha, tá vendo? Que tá brotando. Só que para ela chegar do tamanho de venda, assim, que eu falo, mais ou menos desse tamanho aqui, ó, gente, vai demorar mais de 2 anos, eu acho. Um Nossa, negócio de doido. caramba. Ela para chegar desse tamanho aqui, ó, não dá pra ver direito. Dessa muda aqui, ó, ela vai chegar uns 2 anos, mais ou menos. Então Uhum. a gente que tem, a gente faz poda. Ó, aqui eu podei. Tirei um galinho e aí eu enterro no substrato seco. Espero no médio de uns 5, 6 dias. Ela começa a soltar raiz e a gente começa a aguar. Ela é muito lenta mesmo. A melhor forma de conseguir propagar é por galho mesmo. Assim, faz poda nos galhos e aí vai propagando. Por folha dá, mas demora. Tem que ter paciência, tá bom? Outras não Nossa, pra demoram fazer, tanto. para fazer um bonsai dela, então vai demorar muito tempo. Ah, demora. Mas assim, não tô com muita pressa não. Eu tô tão bonitinha já. Tá linda, tá Deixa eu linda. mostrar aqui, não sei se dá pra ver. Não. Aqui, ó. Aqui foram folhinhas que foram caindo e eu vou jogando. Aqui em cima elas vão brotando. É bem mais rápido. Agora, o Shurek mesmo, essa aqui é de outra suculenta. Que caiu, eu botei e já brotou. O Shurek mesmo é muito lento. Então É tem por isso que que. ele geralmente é mais caro um pouco, né? Ele é mais caro. É uma planta lenta, mas é uma planta muito bonitinha e. Não sei, eu acho que eu tenho um lúdico dela, né? De falar que era de Shurek. Eu acho muito legal. E as pessoas gostam muito também. Eu adoro, eu acho ela linda. É uma fofa. Tem mais pergunta? Ah, tem. Deixa eu ver aqui. Ah, sobre esse negócio da região e do clima, por que que eu perguntei isso, né? Quando eu comecei a plantar suculenta, por hobby mesmo e tal, eu fui pesquisar no YouTube, né, dicas de cuidado de suculentas, né? Só que aí
A maioria dos vídeos eram em São Paulo, né? E aí lá é um clima diferente do nosso e tal. Totalmente. Lá não tem essa questão toda de seca Seca. e chuva, né? Uhum. E aí deu super errado. Deu super errado. É. E aí eu fui aprendendo mesmo na experiência minha, né? É, é a melhor forma que tem para aprender, gente. Tem vários manuais, existem vários manuais, mas eu já vi assim, a gente participa de vários grupos, né, de suculentas, várias pessoas que gostam, tanto tem grupo de WhatsApp, tem grupo de Facebook. Às vezes o que funciona super para mim não funciona para outras pessoas. Aham. Então, assim, é muito da experiência mesmo. Assim. Eu tenho uma cliente que ela tá até online aí, eu vi ela online. A Rê, que ela tem as suculentas raríssimas dela jogada no quintal lá, ó, tomando sol e chuvitão lá, né? Lindas, plenas, maravilhosas, sabe? E tem Aham. outras que não dão conta, assim. Mesmo com todos os cuidados, a suculenta não vai. Então é muito disso, é de observar mesmo, ter paciência. É uma planta ótima para quarentena. É ótimo, gente. Você tem serviço o dia inteiro. Você pode. Olha lá, ela acabou de falar comigo, a Rei. É verdade. Não, não adianta. É, é assim, a gente vai ali envolvendo. Hoje eu estava conversando com a minha prima, ela está online também, a Angélica. Ela, Uhum. ela tem um viveiro enorme de suculenta. Ela falou: Não, hoje eu passeando lá, fui lá só para dar uma olhada, eu fiz 100 mudas. Então, porque Caramba! ela é muito fácil de propagar, ela, Aham. sabe? Você pode brincar igual tá aqui, ó, que acabaram as florzinhas. Tem quem consiga abrir, tirar sementinha, plantar semente. Tem quem, da partir daqui faz híbrida. Então, tudo é ali, você vai aprendendo a fazer. Tem plantinha Sim. que dá de galho, tem plantinha que dá de folha. E aí você vai aprendendo e vai passando o tempo. E você vai aprendendo muito com elas. Então, assim, de repente, algumas experiências que eu faço dá certo para algumas pessoas, para outras não dão. Então, é muito Uhum. importante isso, experimentação mesmo, tá? Vai indo e vai aprendendo. Aí a Rê É um, falando que as minhas são todas no tempo. E ela é colecionadora, gente. Ela é aquela que onde a gente está, ela vai atrás para comprar e compra mesmo. E compra assim, de coleção, aquelas lindas, maravilhosas, raras. Ela tem várias, são todas no tempo. Eu sim. tenho várias raras que não estão no tempo porque eu não consigo cuidar delas no tempo. Então, cada uma é um jeitinho que vai ali, sabe? Uhum. Então é uma ótima terapia aí pra quem tá na quarentena, né? Ótimo. Quarentena eu falo, ô, gente, pena que a gente não pode fazer entrega, porque É. senão a gente acho que salvaria muita gente, viu? Dessa agonia aí. Olha lá. Quanto Aham. tempo de sol? Ai, pulou. Quanto tempo de sol para elas? As minhas estão na estufa e pega sol de 9 a 5. 5 da tarde, né? Às 17 horas. Tem umas que ficam lindas e outras não. Isso, a minha dica é, tá linda, deixa torrar no sol. Não tá tão bonita, desce, bota embaixo da bancada, bota num lugar que pega mais sombra. Essa aqui, ó, a nossa patinha de tartaruga, a gente estava observando isso. Que em cima da bancada, onde pega o sol, dentro da estufa, fica muito quente, ela não estava desenvolvendo. A gente colocou ela Uhum. na sombra, colocou embaixo, num lugar que não pegava o sol, e botou mais água, porque ela é gordona, então ela gosta de mais de água, e ela está desenvolvendo super bem. Tem outras já que não ficam bem na sombra. Então vai fazendo isso. E vai tirando. O que não tá bonito no sol, tenta colocar na sombra. E vai mudando até achar um lugarzinho ideal para ela, tá? Uhum. Normalmente elas se adaptam muito bem, mas tem que experimentar. É bem de teste, né? Vem de teste. Legal. Olha lá, Só mais uma mais uma pergunta. pergunta. A suculenta tubarão, como cultivar? Tem uma que está pouco tristinha aqui, apesar dela ter florido. Então, depois que a planta floresce, ela é igual a gente, né? Precisa de um tempinho para poder se recompor. Então, você vai dar uma nutrição extra para ela agora, vai dar uma adubação nela legal. E a tubarão, se for o que eu estou imaginando, é porque a gente inventa tantos nomes, gente, para suculentas. Se for pelo nome científico, a gente não tem certeza de estar falando da mesma planta. Mas se for que parece uns dentinhos, uma boquinha, ela é de meia sombra. Ela não gosta de sol direto, mas ela também não gosta de sombra total. Ela gosta de pegar claridade. Então você tenta colocar ela no lugar claro, mas que não pegue sol direto. E fortalece a adubação agora, já que ela floriu. Porque quando a planta flore, ela usa toda a energia que ela tem para florir. E aí depois ela vai precisar de uma nutrição extra, tá?
Um reforçozinho, né? Um reforço, isso mesmo. Ah, legal. Então quer dizer que não tá morrendo, né? Ela só Não, tá. não, ela tá só se recuperando, tadinha. Deu uma. Entendi. Vamos lá. Você já falou um pouco, né? Mas vamos falar um pouco mais sobre como propagar suculentas. Ah, então, a suculenta é muito fácil, gente, de propagar. E aí vai, cada um tem um jeitinho. A maioria é por folha, a grande maioria é por folhinha, igual o Shrek que eu já mostrei que tá brotando. Tem algumas que vão muito bem de galinho, que dá certo. Ó, essa aqui, eu adoro essa, gente. Eu sou lúdica, tá, gente? Eu sou tia, eu sou professora de criança, então eu sou lúdica. Essa aqui, o nome dela é patinho de urso. Parece, não parece? Oh, ela é linda. Ela é Parece. linda, uma fofa. Ela dá de Realmente parece. folha, mas demora demais. Então, o que que. Aí, ó, a Angélica estava falando. A Angélica é especialistíssima em plantação de suculenta. Ela é engenheira Aham. agrônoma e ela manda super bem. As suculentas mais bonitas que eu acho que em Brasília são as dela. Aham. Ah, ela tá falando que gosta de tirar todas as hastes florais das matrizes. Isso, porque dá força, né? Quando tira a haste floral, a planta vai se recuperando melhor, tá? E Uhum. da haste floral, que ela tá falando, a haste floral, gente, pra quem não entende, é isso aqui, tá? A haste, ela diz que tira todas pra planta ficar forte. E esse aqui, ó, cada uma folhinha dessa aqui que tá, a gente consegue fazer mudinha delas também, tá bom? Voltando aqui Então na não vale a patinha. pena ficar deixando a flor, não, né? Pois é, a gente que vive, né, não vale a pena de deixar a planta ficar triste, né? A gente tem que deixar sempre a planta bonita. Mas Uhum. quem gosta de ter planta colorida, vale muito a pena, sabe? Fica Uhum. muito bonito. Voltando Sim. aqui na patinha linda. Aí a patinha é muito difícil fazer muda dela de folha, porque ela, não sei se dá pra ver, mas ela é uma peludinha. Ela é mais fininha, Sim. sabe? Ela apodrece com mais facilidade. Então ela vai Uhum. dando as mudinhas aqui, ó, estão vendo? Tem umas mudinhas aqui no meio dos Sim. galhos. Sim. Aí essa aqui a gente propaga por essas mudinhas que vão nascer. Vou deixar ela crescer mais, depois a gente corta, igual o Shrek. Corta e faz uma nova mudinha. Essa aqui que eu mostrei já, ela vai por folha, vai por galho e vai de qualquer jeito. Ela é muito boa, gente, ela adora. Eu falo que é De planta qualquer jeito ela feliz. se reproduz, né? Falo que é planta feliz, gente. No sol, na chuva dá certo. Se for, se tiver com água, ó, caiu um galinho desse na terra, no barro vermelho lá em casa. E aí ficou no lugar escuro, eu não dava ideia. Esses dias eu mexendo lá, quando eu tirei, tinha formado tipo uma grama com ela. Olha lá, a próxima live Nossa. fazer uns terrários. Legal, uns berçários. Legal, a gente pode fazer berçário. Tem vários jeitos, hein, gente, de fazer berçário. Essa aqui, o coração, Legal, para Cris. propagar ele, a gente deixa ele em contato com a terra que ele vai enraizar, Uhum. ou ele vai dar umas batatinhas. Vou mostrar para vocês aqui, que ele é de batatinha. Ah, esse é batata. Nossa, não Aqui, ó. sabia. Ele dá uma batatinha. Aham. E aí essa batatinha, ela vai dando nas folhas também. A Cada gente vai, batata dessa? ela vai dando aqui, ó, nos galinhos. Aí quando tiver batatinha ou raiz, você pode quebrar no local e enterrar que vai nascer uma nova, tá? Legal. O golfinho eu já falei, que ele vai de galinho e vai de folhinha também. Os cactos, normalmente, quando dá assim, ó, um do ladinho. Opa, esse aqui não é um cacto, esse aqui é uma eufórbia, é da família, é bem parecido. O cacto dá da mesma forma. A gente tira uma bolinha dessa aqui e faz uma nova muda a partir dessa, tá? Uhum. E as suculentas por folha ou por galho. Essa aqui, por exemplo, eu até trouxe um galho dela. Essa aqui é uma suculenta chamada calanchoe. Existem várias, a família da calanchoe são enormes. Essa aqui, ela vai dar várias folhas nas folhas, mesmo várias mudas nas folhas, e você pode enterrar também que vai nascer uma nova. Super feliz essa planta aqui também. Ela não aceita morrer, morte para ela não é destino, gente. Vou mostrar para vocês uma calanchoe massa que eu tenho. Hey, olha só o tamanho dessa minha orelha. É uma calanchoe também. Olha o tamanho, gente. Nossa, O nome dela é orelha de burro. Ela ela é tá muito enorme, grande. ela tá muito grande. Essa cor dela, Caramba. porque ela tá no sol. E aí ela fica, mas quando quando tá mais na sombra, ela fica verdinha. E a reprodução dela, ó, tá vendo? Que na pontinha das folhas dão várias Sim, mudinhas. Tudo enraizada já, gente. eu Olha já só. tive uma dessas, só que ela tava pequena assim ainda. Então, é calanchoe. Pode ser que não fosse da mesma.
Pode ser que não seja orelha de burro, mas É existem uma várias. parecida com essa. Aham. Tem uma que é aranto, que é medicinal, que o pessoal procura muito, tem gente falando que se curou de câncer, não sei se é verdade. O pessoal está procurando muito, tem folha santa, tem tudo. A Nossa, maioria se a das folha é desse calanchoes, tamanho, imagina o tamanho da planta. ela não é tão grande. Ela não Sério? tem. Sério, essa minha ela deve estar com uns 40 centímetros de altura. E ela vai indo, as folhas vão indo. Então, ó, Caramba. normalmente, essa é uma característica da calanchoe. Ela dá muda assim, ó, pelas folhas. Tá Aham. vendo? E aí, esse aqui, por exemplo, ó, se eu arrancar aqui, ela já tem até raiz, colocar na terra já é. Daqui uns 15 Pronto. dias, acabou. Essa aqui, gente, não aceita morrer. Ela não aceita morte de jeito nenhum, nenhum, nenhum. Caiu a folha, ela enche de mudinha, ela dá mudinha durante, ela, o tempo inteiro ela tem. É muito boa de viver essa Dá pra aqui. fazer uma Planta floresta mesmo. dela. Tá? Isso aqui, se não tomar cuidado, domina o quintal. Domina geral mesmo. Aham. Bom, Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Essa aqui você que sugeriu, né? Como deixar a suculenta colorida? ah, gente, colorida. Todo mundo quer suculenta colorida. Tem um monte de e-book ensinando suculenta colorida, tal, tal, tal. Suculenta colorida é as espécies que já são coloridas, tá? Nem toda suculenta é colorida. Tem algumas que são. É da espécie dela. Normalmente as suculentas que são coloridas é sol. Sol deixa a suculenta bem colorida. O que deixa também a suculenta colorida é o magnésio, sulfato de magnésio, que a gente encontra no sal amargo, que encontra nas farmácias. Você prepara a solução, eu acho que é uma colher para 1 litro d'água e agoa as plantas, que ela muda de cor também. Mas normalmente o que dá certo mesmo é o sol, tá? Existe também a variação quando ela é variegata, que a gente chama. Essa aqui, ó, tá vendo que ela tá branca? Essa Uhum. é a mesma dessa. As duas são portocalaras. Só que essa aqui se chama variegata. Ela tem ausência de cor. Então ela tem Uhum. a manchinha branca. Então é dela, é uma deficiência genética que deixa a planta linda. Olha aí. É uma deficiência, massa, né? Nem tudo. Que legal. É a ausência de cor, na verdade, quando a planta é variegata. E aí Aham. ela não precisa tanto de sol, porque ela vai ficar assim porque ela é deficiente mesmo. É o jeito dela Não ser, é crescer. doença, não é... Não, É dela. é dela. É tipo um Aham. albinismo, tá? Sim. Então não vai mudar. Agora as que são lilás, tem umas que são roxas, amarelas. Normalmente a gente usa sol, calor mesmo, para deixar elas coloridas. E agora Uhum. tem se usado muito sal amargo também, tá bom? E Eu aí o já vi pessoal acha, algumas... já viu? Echeveria que chama? Echeveria. Echeveria Que, é que essa ela mais. quase é arroxeada, né? Isso, tem muitas. Echeveria, gente, é essa suculenta assim em formato de roseta, tá? Deixa eu falar para vocês sobre a echeveria. Normalmente, essa aqui tá feinha, mas porque foi o que eu achei lá, mais ou menos da mesma espécie que aquela lá. Vocês vão receber uma lembrancinha desse tamanhozinho aqui, que vai vir nesse potinho, tá? Potinho 6. Ela vai vir desse tamanho. A pergunta é, suculenta cresce? Cresce. Cresce. Se você der espaço, essa pititica vira essa, tá? Eu já vi uma enorme, gigante mesmo, Se dela. você der, tem as suculentas gigantes, tem, o pessoal tá adorando também suculenta gigante agora, estamos procurando bastante. Se Aham. você der espaço, tudo é uma questão de espaço. Se você der espaço, mudar o vaso, mudar tudo, elas vão crescer mesmo. Cresce, cresce muito, cresce bem bonitas, tá? Tudo é uma questão de espaço. A Jade também, essa aqui, ela é pequenininha assim, e eu tenho delas que já estão com quase 80 centímetros, tronco grosso, bem bonito. Uhum. Então, todas elas crescem. É só uma questão de espaço mesmo, tá? Como o vasinho pequeno limita muito as raízes. Então, não vai ter muito para onde a planta crescer. Mas todas crescem. Algumas são lentíssimas, tipo o Shrek, é bem lento. Essas aqui grossas, da folha grossa, também são bem lentas de crescer. Mas todas crescem, tá bom? Alguém fez uma pergunta aqui, ó. Para fazer muda de cactos, é só colocar sobre a terra igual a suculenta? É, igualzinho. Você pode colocar também na areia, areia pura, e esperar ele enraizar, ele soltar a raiz. Depois que ele soltar a raiz, aí você muda para o substrato. O cacto é mais feliz ainda, gente. O cacto gosta de viver.
Então, você botar... ele é, nossa, muito bom cuidar de cacto. Você tira só a bolinha lá, né? E coloca em Isso. cima da terra, pronto. Alguns cactos dá também por pedaço. Se você tiver um cacto muito grande, aqui em Brasília tem muito mandacaru, né? Corta um Uhum, pedaço do mandacaru, deixa cicatrizar. Cicatrizar que eu digo é ficar sequinho, a parte que a gente cortou. Quando a gente corta, alguns são babento, outros são molhadinho. Cicatrizar é uhum. quando fica seco. O pessoal usa muita canela, canela funciona super bem. Ou então você deixa secar ali, deixa lá, pode deixar lá uns 5, 10 dias, ele não vai morrer. E aí depois você coloca na areia, não agoa, não molha, areia seca, e ele vai soltar a raiz. Depois que soltou a raiz, muda o substrato e aí sim começa a aguar, tá? Cactos também tem essa possibilidade de fazer de pedaço. Ou as Uhum. mudinhas que vão aparecendo em volta, tá bom? Essa questão do não aguar é uma coisa importante, porque eu sempre aguo e dá errado. Eu não sabia Mudinha, por quê, agora eu descobri. gente, normalmente não dá certo. Normalmente, Entendi. não, quando agoa muito, não dá. Tem algumas mudas que, igual eu tô te falando, tem planta que é feliz, que vai. Agora, algumas, quando a gente corta, quando decapita, que é quando corta mesmo assim, para diminuir o tamanho, para tirar a cabeça, tem que esperar um tempo para cicatrizar e outro tempo sem aguar até ela soltar a raiz. Depois que soltou a raiz, sim, pode começar a aguar aos Uhum. poucos, até ela ficar uma planta grande, forte, aí tá certo. É legal até que se você quiser fazer uma poda da sua própria planta, já dá pra fazer mudinha, né? Já dá para fazer, sempre a gente faz assim, sempre, porque como o nosso foco de lembrancinha e de venda também, assim, eu não vendo muito planta grande, eu vendo mais as mudinhas, até mesmo por questão de logística, de carregar. Consigo carregar Uhum. muito mais espécies num potinho pequeno do que se eu fosse carregar tamanho adulto, né? Uhum. E aí, então, a gente não deixa crescer muito, porque se crescer, a gente não vai conseguir carregar. Então, a gente está sempre podando e dali fazendo novas mudas, novas mudas, novas mudas. Alguém perguntou aqui, depois de quanto tempo para molhar ela depois? Deve ser depois que poda, né? Será? É Eu depois que acho. poda? Se for depois que poda, só quando soltar a raiz, que vai molhar, tá bom? Antes de soltar a raiz, não molha porque vai apodrecer, Tem que tá? cicatrizar da Primeiro cicatriza, raiz. dá a raiz, depois que solta a raiz, aí sim você molha. Vale E para quando der a suculentas raiz, também. eu enterro ou deixo ela em cima mesmo da terra? Se você quiser, por exemplo, cacto. Cacto é muito bonitinho assim, né? Em pezinho. Eu arrisco sempre a enterrar para deixar ele já na posição certa dele crescer, porque senão ele vai crescer de lado. Uhum. Mas para quem é iniciante for testar, é melhor deixar sobre a terra. Se quiser testar, corre o risco dele apodrecer, tá bom? Mas Uhum. assim, vamos arriscar. Vamos pensar positivo, vai dar certo. Vamos botar na areia em pezinho e aí ele vai. Aham. Cuidado com a água. Na fase de muda, principalmente quando é poda, na fase de muda, o mais importante é a água. Só lembrar Agora que eu tô do observando, ó, cargo. a gente vai fazer o detalhe aqui, ó. Minhas unhas são sempre assim, gente. Vocês da roça, é a moda aqui em casa, tá, gente? É sempre mexendo. Agora que eu vi que minhas unhas estão lindas pra quem tá fazendo uma live. Lindas, mas é a moda. Ó, Só essa aqui, ó, lembrar. deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui foi só um galinho que caiu e ficou encostado na terra. E aí ela enraizou Aham. assim, ó. Só que essa aqui é das plantas que se enquadra como felizes. Ela não morreu. Tá aqui, tava no Uhum. meio, tava nesse vaso aqui, ó. E ela não Eu morreu, mas posso ir teve deixando algum. lá. Vai deixando, vai deixando. Até onde vai dar. É... Ih, eu esqueci o que eu ia perguntar. Sim, depois da poda, alguém tá perguntando, ó. Isso depois da poda é isso aí que a Aí, gente falou, tá? Espera soltar a raiz, aí você vai aguando aos poucos. certo. Ah, eu ia falar do terrário. No Ah, terrário, né? Geralmente quando a gente pega um terrário pronto, tem várias suculentas, cactos ali misturado, né? Se é cada terrário, né? Cada suculenta, cada cacto tem uma forma certa de aguar, de sol, de chuva. Como é que eu faço para cuidar dela depois? pois é, normalmente quem vende terrário pronto já tem esse cuidado de colocar as espécies juntas que têm as mesmas necessidades. É o certo que a pessoa que vende fazer. Mas se a pessoa Uhum. não acertou, alguém vai morrer. Não tem como. Não tem jeito. Aham. Se não morrer, vai ficar feio. Porque normalmente, igual eu falei no início, eu uso para terrário cacto e essas que não precisam de tanta luminosidade e nem precisa de muita rega. Porque o terrário é fechado, né? Então, para você Uhum. controlar a rega já é mais complicado.
E daí você Sim. coloca uma que precisa de muita água, ou que precisa de muito sol. Ó, vamos lá, voltar lá, não sei em que série, mas normalmente a gente faz uma experiência na escola com a lupa e raio solar. Bota a lupa contra o raio solar ele, num papel e o papel normalmente pega fogo. Não dá certo, gente, botar terrário no sol. Não existe. Não tem Uhum. como. Vai queimar suas plantas. A planta não vai pegar fogo, mas vai queimar. Vai ficar queimadinha a folha. Tá? Isso Uhum. eu acho que é física. É física isso aí. Sim. Não tem como. Então, assim, se colocou uma suculenta colorida, que precisa de sol, dentro do terrário, ou ela vai ficar feia ou ela vai morrer. Não vai ficar bonitona daquele jeito sempre. Não, não tem jeito. Então, normalmente, Uhum. quando a gente faz um terrário, eu dou curso de terrário também. A gente tenta deixar junto as espécies que têm as mesmas necessidades, tanto de sol como de rega. Se misturar muito, a chance de alguém morrer é certa. Vai ser lá a lei da sobrevivência, né? Uhum. Quem for mais forte vai sobreviver, alguém vai morrer, tá? Então, se mata o terrário, normalmente é sol demais ou água demais. A dica a regra do terrário é a mesma, coloca um palitinho, vê se tá bom. E aí você vai usar alguma coisa, uma seringa. Sabe aquelas bisnagas de ketchup? Sei. Aquelas que tem lanchonete? Sim. Aquela Sim. lá, e você vai direitinho no lugar. A dica que eu dou maior é, não enche. Se for seringa, não. Só se a seringa for pequenininha, mas se for aquela seringa mais grossa, bota pouquinha água. Se for usar o negocinho de ketchup, alguma coisinha de ponta, não enche. Uhum. Bota pouquinha água e vai lá na raizinha e joga só lá. O terrário encharcado é fatal, porque a água fica no fundo e vai apodrecer suas raízes mesmo, não tem jeito, Vai tá? dar fungo, apodrece Vai dar tudo. fungo, o terrário é ambiente seco. Não precisa Uhum. de aguar muito. Normalmente a gente coloca em terrário plantas extremamente resistentes, não precisa de sol e pouquíssima rega. As pessoas Uhum. não cometerem esse erro, tá? Já Então, cometi. quem nunca? Quem nunca? É assim mesmo, gente. É. Terrário de cacto e suculenta, os primeiros normalmente sofrem. Aham. E aí a gente sempre dá essa dica. Procurar sempre plantas com as mesmas necessidades, tá bom? Certo. Normalmente também nos terrários tem enfeitezinhos, né? A maioria dos terrários tem algum enfeite. Sim. Sim. Então, quanto mais água você colocar, se expor ao sol, os enfeites vão acabar muito rápido. Então, é melhor que não tenha, tá? Que Aquelas seja pouca casinhas, né? água. E se for biscuit, Uhum. derrete, se for com muita água. E se Uhum. for outras coisas com sol, vai ficar feio. Então, normalmente a gente bota no terrário que não precisa de sol. Só Uhum. claridade vive bem. E, gente, terrário não vai, vidro não vai no sol, por favor. Se for no sol, vai queimar a planta, não tem jeito, tá bom? Entendido. Ah, agora vamos mais para a parte mais comercial, né, sua. Ah, beleza. Uma pergunta aqui. Qual o número mínimo de suculentas eu preciso encomendar com você, né, quando vai fazer uma encomenda aí Ah, pro se for evento? encomenda de. Se for suculenta in natura, eu vendo grandes quantidades, o valor vai variar sempre de acordo com a quantidade, mas entre qualquer quantidade. Agora, se for lembrancinha personalizada, a partir de 10 unidades. Porque a gente tem todo um custo de produção da arte, depois para imprimir, se for, dependendo da impressão, tem que ser em gráfica. Então, assim, menos que 10 não dá para fazer, tá? Uhum. Então, lembrancinha a partir de 10. Agora, se for só suculenta, qualquer quantidade. Lembrando que no atacado o valor vai sempre caindo. Quanto maior a quantidade, menor o valor. E aí Uhum. fica de olho no meu Instagram, que de vez em quando a gente dá louca e faz aquela promoção de 3 por 10, 4 por 10 e vai aquela loucura, tá? Fiquem É, de fica olho de que olho aí, então. Já sempre adiciona tem. aí. Sempre tem. Início do mês, normalmente, início do mês a gente sempre faz uma promoçãozona assim, bem bacana, tá bom? Ah, sim, vou seguir também. Deixa eu ver aqui. O preço das suculentas e dos cactos para lembrancinhas, elas variam durante o ano? Varia. Varia, depende da demanda, né? É mercado, é normal. Por exemplo, o Uhum. mês de maio é o mês das mães e o mês das noivas. A gente chega a vender de lembrancinha pro Dia das Mães 1.000 lembrancinhas. Parece pouco, mas, gente, 1.000 lembrancinhas é uma logística que vocês não têm ideia. Porque Aham. normalmente eu atendo muito escola e igreja.
Aí pedem 40 lembrancinhas, normalmente eles querem cada tag personalizada. Tia Maria, obrigada por me ajudar a crescer. Tia Fulana. Então, você imagina fazer Nossa. 50 personalizadas. Então, se falasse 1000 Aham. lembrancinhas, parece que é pouco, mas não é muita coisa. Então, mês de maio, aí, se eu não tiver, minha produção não der, e eu for comprar, eu já não compro, consigo comprar também com preço normal. Sempre, mês Uhum. das mães, você sabe, né, Rebeca? Sim. Preço de plantas vai Sim. lá pra As cima. flores, normalmente, elas aumentam de preço muito, né? No mês de Acho maio. que plantas em geral, né? Mês de maio. Uhum. E aí tem as noivas. Outro mês que muda muito o valor, esse ano me surpreendeu, o Dia das Mulheres, também foi lá pra cima o preço das plantas, aumentou demais, 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 demais. Uhum. E outubro, que é mês dos professores, também dá uma subida por isso, porque as minhas lembranças têm grande demanda assim, para grandes grupos, né? Porque é uma coisa linda, fofinha, um mimo que Sim. você pode dar e é durável, não tem problema de quem é diabético, de quem não sei o que, quem pode comer, quem não gosta. É ecologicamente correto, que é a pegada Não dá zero. alergia, né? Não vai dar Não dá alergia. alergia, não dá nada. E normalmente o pessoal gosta, é um mimozinho que o pessoal gosta. Então, normalmente tá Sim. tendo grupos, assim, de escolas e tal. Então, outubro também tem uma demanda maior, então o preço sobe. A gente consegue Então, garantir preço, assim, se a pessoa fechar um tempo antes, aí a gente consegue se programar, produzir ou comprar bem antes, a gente consegue manter o aham. preço. Agora, para Uhum. encomendas em cima da hora não dá. Normalmente sobe, sim, varia, tem essa variação de acordo com o mês. Eu acredito que em maio, tudo relacionado à festa de casamento, principalmente, deve dar uma subida de preço, porque Sim. a tradição de ser o mês das noivas normalmente fica bem Sim. mais caro em maio. No nosso mercado, né, de casamento, geralmente é engraçado que é maio, né? Julho, junho, julho e agosto. São os meses É, mais altos, assim, né? pois é, que tem um aumento, né? Pois Uhum. é. Mas e as confraternizações? Não aumenta também? Então, para dezembro, dezembro é um mês que é top. Eu não sei para vocês, mas para a gente é muito bom dezembro. Então a Aham. gente já tem essa programação certinho para dezembro. Dezembro a gente tem que ter muita coisa. Porque Uhum. tanto tem confraternização de fim de ano, quanto tem presente mesmo, né? Então a Sim. gente já faz uma programação e eu acredito que o mercado inteiro seja assim, porque eu não noto grande variação de preço no mercado em dezembro, que Uhum. é o outro mês que a gente vende bem, mas que não tem tanto problema com variação de preço. Porque eu acho que todo mundo já espera, né? Com os presentes, tudo, tá? Não tem tanta Sim. variação. Apesar de ser E- muito bom de venda dezembro. então, quem for encomendar grande quantidade, que você ficar prestando atenção no meses de março, maio, E outubro e outubro, dezembro. é, outubro e dezembro. Dezembro normalmente eu não consigo fazer grandes encomendas, porque já tem a demanda, né, normal, de por Sim, presente, né? Já a gente já não consegue fechar tantas encomendas, a gente reduz sim. bastante o mercado de lembrancinha em dezembro. Então, para quem quer encomendar, quanto antes, melhor, né? Melhor, tem que ser bem antes. Certo. É... deixa eu ver, Ah, tá. Posso misturar cactos e suculentas no meu pedido de lembrancinhas? Pode misturar assim. Sempre a gente tem cactos, tem suculentas. Eu só não consigo nas lembrancinhas, eu acho, tenho que falar isso. Por exemplo, a pessoa me faz uma encomenda de 40 lembrancinhas e ela quer escolher espécie por espécie. Não dá. É muito complicado, gente. Assim, parece que não é só a sua lembrancinha. Vai ter de Uhum, mais gente, mais pessoas. Então, não dá para escolher espécie por espécie. Dá para escolher assim, por exemplo, eu quero mais echeveria, que é formato de roseta. Não, eu quero mais coloridinha. Aí dá pra gente misturar bem. Eu não gosto das penduradas, eu não coloco. Agora, escolher uhum. uma por uma não dá. Agora, você falar assim, eu quero cacto e suculentas. Metade, metade. Beleza, tranquilo. A gente consegue colocar tranquilamente, tá bom? Sim. Mas eu não posso falar assim, eu quero só Echeveria. Não, pode. Você pode falar, eu quero Pode? só Echeveria. Agora você fala pra mim, eu quero só Echeveria, Black Price. Não, eu quero uma Black Price, uma não sei o que lá, uma. Aham, Eu não dou conta. Né? Assim, sim. logisticamente é muito complicado resolver isso, sabe? Aham, Hum, entendo. Entende como é que é? Sei bem como é. Sabe bem, né? Se a gente abrir, ó, é,
Como eu falei para vocês que a gente consegue criar novas suculentas, fazer hibridismo, tem milhões, milhares de espécies de Uhum. suculentas. É assim, aqui no viveiro catalogado a gente está chegando a 200 Nossa, espécies. caramba. É muita coisa. Uhum. E cada dia aparece um modelo novo. Agora mesmo a Angélica, que está aí na live, ela importou, ela tem bastante suculenta importada, lindas as suculentas. Então aí ela já trouxe de fora várias Uhum. suculentas importadas. Então vai crescendo muito o leque. Essa pessoa for escolher uma de cada, gente, fica muito complicado, É, sabe? Então, assim, não dá para escolher verdade. as espécies, não dá. Mas dá para me falar assim, não, eu quero mais rosetinha, não, eu gosto muito daquelas de folhinha verde, eu quero suculenta de sombra. Aí dá, a gente consegue separar legal e dá para fazer. Agora, espécie por espécie, infelizmente, a gente não consegue. Entendi, entendi. Viu, gente? Isso para lembrancinha, hein, gente? Encomenda é diferente. Quando a pessoa quer é colecionador ou está começando e fala, não, eu queria aquela, aí a gente atende. Agora, para lembrancinha, que é a quantidade maior, que tem data certa para entregar, a hora certa, que já está, assim, normalmente quando a gente mexe com noivo, você se mexe com noiva. Noiva é muito agitada, não é? As noivas são assim, Sim. Uhum. elas estão muito ansiosas, afinal é um dia muito importante, tal. Então não dá, porque a gente não consegue. Agora, se fosse igual a cliente nossa que está online aí também, a Rê, ela fala, não, eu não tenho ainda aquela, aquela, aquela. Quando a gente consegue, a gente guarda para ela. Quando está no ponto de entregar, entra em contato, ah, está pronto, vou te entregar em tal lugar, tal dia eu vou estar na feira em tal lugar. Ela vai e busca, tá tranquilo, Uhum. tá? São situações diferentes. Mas aí é quando eu quero uma, né, específica. É, Então. 10, 20, aí dá, assim, eu já sei. Não, eu vou, se eu não tenho, eu vou tentar conseguir a Blue Moon para eu vou entregar para ela na feira do dia tal. Aí sim, é uma Uhum. situação. Agora, para lembrancinha, a gente não consegue, tá bom? Eu tenho uma pergunta. Diga aí. Por exemplo, você tem um catálogo, né, de suculentas que Uhum. vocês têm. Onde eu encontro esses catálogos? Olha, tem alguns na minha página do Instagram, tá? Tem bastante lá. Você queria saber das minhas ou em geral? Ah, das suas em geral também. Então, as que eu tenho, muitas das espécies já estão lá no meu Instagram. Aí a Rê falando aí, ok? Pego todas, ela não pode ver uma diferente, que ela quer todas. Tem muitas importadas, hein, Rê? Rápido, esperando só elas enraizarem e vou postar, e você já separa as suas. Então, lá no meu Instagram já tem algumas que a gente colocou a plaquinha com o nome, com a espécie e tirou foto. Já tem algumas lá. Uhum. O que não tiver lá, se você achar alguma na internet, alguma coisa assim, no Pinterest tem muitas relações de suculentas. E aí, se você quiser comprar, você pode me perguntar. De repente eu não tenho, mas alguém que eu conheço tem, a gente sempre está achando. É, quem trabalha com plantas, você deve saber disso, a gente sempre tem os parceiros, né? Sim, Que a gente recorre a eles, no caso. Então, a gente tem mais sim. facilidade de encontrar as plantas do que, do que normalmente o consumidor final. A gente tem mais facilidade Uhum. de encontrar, tá bom? Mas assim, se você Sim. quiser saber o nome, tudo tem um aplicativo fantástico, gente, chamado Google Lens. Tá lá Google na Lens. Lens. Escreve direito. Lens, de lente mesmo. Você pega a câmera do celular com esse Google Lens, direciona na planta e tira uma foto. Ele vai procurar para você alguma referência da foto e normalmente dá certo. Ah, que legal. Então, é bem legal. Boa dica. Aí, então, quando você não souber o nome de um, você pode recorrer a isso, ao Google Lens. Pode me perguntar também, eu respondo. E se você não achou, se você não tem, mas você viu na internet, pode me perguntar, porque às vezes eu consigo para você, tá bom? É, Mas qualquer dúvida. a maioria das pessoas que eu converso sobre suculenta, quando a gente tava com loja e vinha na loja assim, falava assim: "Ah, eu quero uma suculenta". E tipo, você ficava tentando conversar com a pessoa qual suculenta, né? Porque existe um monte, e a Um pessoa não tinha monte. ideia nenhuma de que tinha tantos tipos de suculenta, né? Não tem, as pessoas não têm. E assim, são muito parecidas. Essas híbridas é um detalhinho ou outro, um miolinho, uma pontinha que diferencia uma da outra. Até a gente que trabalha, às vezes a gente fica assim, mas cadê a diferença? Mas são Uhum, várias, existem muitas diferentes. Então é uhum. isso aí. Se achar alguma, me pergunta se eu tenho, se eu não tiver, eu posso tentar achar para você. E a gente vai dar certo, dá certo. Sempre a Tá gente certo. acha o, a,
aí consegue atender nossos clientes. Certo. A penúltima pergunta é sobre a personalização, né, da embalagem das lembrancinhas. Como é que você faz elas, assim? Tem um tipo, só tem um tipo específico de Não, embalagem? é totalmente Você tem vários personalizado. tipos? Eu tenho alguns modelos que eu sugiro, eu sempre dou Uhum, sugestão. Se a pessoa tiver, tem gente que paga a papelaria, né, personalizada, já tem a arte para todos, tudo que vai ter na festa. Eu posso utilizar a arte dela, mas a gente pode começar a arte do zero também. E se a uhum, pessoa, a gente vai ajustando. Ah, gostou assim? Não, tira essa fonte, bota outra fonte, tira esse nome, a gente ajusta. Tanto o modelo como a frase, como tudo. É personalizado mesmo. É cada um para o seu evento. Claro que tem os uhum. modelos mais comuns, a frase cultive o amor. É top. É o que o pessoal Sim. mais gosta de usar. A outra, quem planta amor, colhe felicidade. É uma frase também que já está na maioria das lembrancinhas. Uhum. Que a gente tem alguns modelos prontos, alguns modelos lindos que saem muito. E as pessoas gostam, repetem com bastante frequência. Mas pode ser totalmente personalizado. A gente pode começar a personalização do zero mesmo, trabalhar junto. Tem gente que gosta de mandar, fazer a própria arte, mandar. E a gente faz do jeito que o cliente quiser, tá bom? Certo. Entendido. Última pergunta, para finalizar. Você entrega para qualquer lugar do Brasil ou só aqui no Distrito Federal mesmo? Então, as mudinhas eu consigo entregar para qualquer lugar do Brasil. E assim, elas não vão na terra e nem no potinho. É só a mudinha, enroladinha, embaladinha. Tá? Por que que eu não consigo entregar? Eu até consigo entregar assim, no potinho já pronta, a lembrancinha também. Só que o frete, gente, é surreal. Porque é por peso e por volume, né? Então, se eu Uhum. colocar, sei lá, uma caixinha que eu uso normalmente de transporte, elas cabem 43 lembrancinhas prontas. E ela deve dar na média de 6 quilos. Se eu for, o correio não manda mais, o correio já não está aceitando mais plantas, tem que ser por transportadora. Fica muito caro. Então, eu ainda não tive uma pessoa disposta, já pediram orçamento, quando a gente faz a cotação do frete, as pessoas desistem, porque fica bem caro. Uhum. Agora, as mudinhas, normalmente eu entrego assim, ó. Eu tiro ela da terra, limpo bem, aí protejo a planta. A gente tem as formas de proteger a planta. E aí, dentro de uma caixinha de sapato, menos de 3 quilos, a gente consegue mandar umas 50 espécies tranquilamente, de mudinha, né, das menores. Sim. E a gente não tem dificuldade de mandar para nenhum lugar do país. Para sair do Brasil, a gente não consegue, não sai nada vivo, nem entra nada vivo, né, no país. Assim. Uhum. Agora, dentro do país, a gente consegue mandar tranquilamente, tá bom? Para qualquer lugar do país, a gente consegue. Legal. Bom saber também.